Então, como a gente está lendo já há algum tempo esse volume aqui, né, que é o quarto volume das obras completas do Grotowski, e tem um texto que eu acho que a gente já leu esse texto no grupão há anos atrás, mas faz muito tempo. Então, e é o texto que abre esse livro, que se chama O Diretor como Espectador Profissional, esse texto é a partir de uma conferência que ele fez em 84 e foi publicado pela primeira vez em 86. Então, ele fez essa fala num, num festival, é, um festival de teatro que era muito importante. Eu acho que não existe mais, em Volterra. E, e era uma coisa, uma espécie de seminário que o título era A Arte do Espectador. Então, ele vai falar disso, do diretor como espectador profissional. Eu especialmente gosto desse texto, já faz um tempo que eu não leio, e claro, ele é bem interessante para todos, mas assim, muito especialmente para quem dirige, né? Então, vou começar e a gente vai aí destrinchando. Eu queria falar para vocês a respeito do trabalho do espectador profissional, mas não para brincar com o título do seminário. Passaram-se mais ou menos 17 anos da minha primeira ida à Escandinávia, quando me perguntaram na fronteira, na alfândega, né, qual era a minha profissão. E eu respondi que eu era um espectador profissional. E foi isso que o funcionário anotou. É evidente que, para mim, que o trabalho do diretor é de ser espectador profissional. É uma profissão muito precisa. Porque, por exemplo, existem grandes atores que são péssimos diretores, no sentido do trabalho com os outros atores. Não em relação à mise-en-scène do espetáculo. Por que isso acontece? Isso acontece porque a relação do ator com o espectador é muito particular. O ator não é espectador e o trabalho do diretor é de ser espectador. Existem certas formas muito sofisticadas da arte do ator, na qual a pessoa é, ao mesmo tempo, ator e espectador. Assim acontece, por exemplo, em várias formas do teatro clássico oriental. Um ator que, que tenha chegado a uma grande mestria nas formas da sua arte, que já possua, então,
uma inteira precisão de todos os minutos, os mínimos elementos da arte, pode começar a mudar as acentuações de ritmo, deslocar essas acentuações, mudar a ordem dos pequenos detalhes e criar surpresas. Esse, então, já é um grande mestre do teatro oriental. Nesse caso, se pode dizer que o ator age é, ao mesmo tempo que age, ele observa o seu corpo em ação, observa realmente o seu corpo e as suas mãos. Então, acontece como se ele encontrasse por si só. Isto funciona, isto não, isso é importante experimentar de novo. Bom, aí acaba esse primeiro parágrafo, que eu acho que já tem assim bastante coisa para a gente falar, né? Porque não sei como que vocês pensam isso, mas eu vejo que no teatro ocidental, no teatro comum ocidental, não esse teatro arte do qual a gente está tratando, o diretor geralmente não é espectador no sentido de que ele desculpa, porque está entrando gente, aí eu me perco. No sentido de que ele não está frequentando esse lugar de quem olha, de quem vê, de quem percebe o que está acontecendo. Então, ele está geralmente preocupado com a encenação. Então, isso é o mais comum, né? A gente sabe que tem uma espécie de divisão entre, no teatro ocidental, né? No diretor pedagogo e o diretor encenador. O diretor pedagogo é esse que, de uma certa maneira, descende lá do Stanislavski, que é formador de ator, né? Que se ocupa também com a formação dos atores. Então, esse é o pedagogo. E o pedagogo frequenta esse lugar que o Grotowski está falando, de espectador profissional. O encenador, não. Ele não está ocupado com isso. Ele está ocupado, de uma certa maneira, numa sedução espetacular do espectador. Então, é diferente a posição, né? Então, ele está falando especificamente, aqui nesse texto, ele vai falar especificamente disso que diz no título, o diretor como espectador profissional. Como é que atua esse diretor, que é espectador profissional? Eu acho sempre que essa definição dele, quando eu ouvi ela há muitos anos atrás, me auxiliou muito assim na localização desse lugar, dessa arte do diretor, que é uma arte bem específica, que tem assim, eu vejo assim essa particularidade de ser praticamente impossível de ensinar alguém a dirigir. Você pode tentar, mas normalmente um diretor ele aprende, digamos assim, a dirigir
no trabalho de observação de outros diretores, fazendo assistência. É um outro tipo de formação, não é com aula. Eu já fiz algumas experiências. Tive alguns alunos, diretores, querendo isso, aula particular de direção. E eu fiz algumas experiências que foram, de uma certa maneira, felizes, né? E então é possível fazer alguma coisa, eu digo assim, no nesse âmbito, por exemplo, do particular. Já numa turma é bem mais complexo. Mas eu também fiz experiências assim, porque eu fiquei 2 anos dando aula naquele curso de direção teatral da UFRJ. Então, dava aula para essa turma de possíveis futuros diretores, né? Mas eu vejo que é bem complexo essa e não tem nada assim, eu acho, de método. Tem algumas coisas de diretores falando como eles trabalham, mas é uma coisa muito assim, do cara falando como ele trabalha, mas não como trabalhar, né? Para alguém que ainda não sabe trabalhar. Enfim, então acho que é bem complexa aqui essa questão. Sei, alguém quer falar? Johnny, você que é diretor, fala aí. Hoje eu estava lendo o livro do Torporkovsky e o Torporkovsky ele relata essa relação que ele tem com né? E ele ali falando sobre almas mortas naquele ali. Ele fala quando o Stanislavski ele se sente como se o Stanislavski tivesse e como ele tivesse uma consulta com um médico, essa relação entre ele e o Stanislavski, né? Parecia que o Stanislavski chama ele para conversar, e ele se sente nesse lugar que dessa troca e ao mesmo tempo dessa consulta, né? Desse cuidado que o diretor tem com o ator. Uhum. E aí isso foi bastante impactante, né? Entender esse lugar do diretor, né? Que não é só o lugar ali de pensar na cena, da encenação, mas também esse cuidado com o ator, né? De, de mostrar para ele, de dizer para ele, né? De entender um pouco essa questão do ator, né? E como ele estava perdido ali, né? Naquele processo, né? De almas mortas ali. E que ele estava, até que ele coloca lá que ele estava inchado, né? Ele estava inchado, estava inflamado por egos e outras questões. E ele fala, não, vem aqui. Então esse cuidado que o diretor tem que ter com o ator, até mesmo para ter essa confiança, né? Para que tenha essa relação, né? De não só de respeito, mas também de confiança com o próprio diretor, né? E eu olhando eu já ouvi você falar, né, que o Grotowski falou dessa questão também do psicanalista, né? Uhum. Você uma vez citou sobre isso e eu lembrei disso na hora, né, na questão ali do Stanislavski como um médico, né, como está numa consulta ali e ele passando essas informações e perguntando e fazendo as provocações com o Toporkovsky. E, enfim, então você falando isso agora, você trazendo esse texto do Grotowski, eu falei, poxa, eu estava aqui rindo sozinho, que eu falei, cara, acabei de ler isso agora, essa questão do Toporkovsky, exatamente nesse momento, quando Stanislavski assiste Almas Mortas, né, porque ele deixa na mão, né, lá dos seus assistentes, ele faz meio que essa supervisão, aí ele volta e fala, não é possível.
E aí ele vem, vocês não aprenderam nada, não é assim. E aí ele vem, chama eles. E aí eu falei que, caraca, é isso, né? Então tem esse lugar também, né? Muito interessante. E aí Não, você é falando isso, interessante, porque casa, né? quando tem essa, logo no começo do livro, né, quando tem essa primeira entrevista do Toporkov com o Stanislavski, parece uma entrevista de psicanalista com analisando a primeira entrevista, quando o analista vai, faz todas as perguntas e se situa de qual é, para ver se aceita o cara, né? E ele fica ali também, ele não está certo de que vai aceitar o Toporkov como paciente dele. E aí ele aceita, e tem todo o processo do Toporkov como ator do Stanislavski, que é um processo realmente muito semelhante ao processo psicanalítico, tem transferência, tem uma série de procedimentos muito semelhantes. Então, acho que é bem interessante, acho que você colocou uma questão assim, uma das questões fundamentais aí nesse processo do diretor pedagogo é essa proximidade com cada um, né? Porque no diretor encenador ele não está tanto para cada um, ele está muito mais para o coletivo, para o elenco, para o efeito, para o que, né? E muito menos para cada sujeito ali, né? Então acho que isso é bem interessante. Não sei, mais alguma coisa aí? Vocês ou vou adiante? Então, vou lá. Atores fabulosos desse tipo, né? Que ele está dizendo, né? Esses que já são também atores e diretores, né? Entre vocês aqui na Itália, seriam aqueles que seguem a tradição da comédia dell'arte. Atores capazes de fazer espetáculos individuais e, ao mesmo tempo, se envolverem com os espectadores, de jogarem com os espectadores, de manter essa manutenção dos espectadores sob o seu poder, no sentido do domínio, né, dos espectadores. Mas mesmo esses, ou pelo menos alguns que eu já observei, têm essa capacidade, essa particularidade de fazer e, ao mesmo tempo, observar aquilo que fazem. Né? Porque esse é um nível muito alto, né? Quando o ator chega nessa condição, né? De, ao mesmo tempo, estar dentro, fazendo, e, ao mesmo tempo, fora, vendo o que está fazendo. Né? Isso tem a ver com aquela coisa lá do texto do performer, do pássaro que olha e o pássaro que bica. Né? Então, é um nível de evolução ali do sujeito. Então, ele está falando de atores, né, que em italiano é grandissimi attori, né, atores extraordinários, que têm essa capacidade. Né? É como um jogo duplo, que frequentemente é muito fascinante e exige uma grande mestria. Mas, se nós olhamos o teatro como ele é normalmente, o teatro convencional, o teatro de vanguarda, o teatro de grupo, aqui existe uma grande diferença entre o trabalho do ator e do diretor. Não quero dizer, evidentemente, que qualquer um que exercita a profissão do diretor
é capaz de ser realmente um espectador profissional. Mas o problema é esse. Então, claro, não é assim, não é comum, não é todos os diretores são espectadores profissionais. Não. Isso, como ele contou ali no início, né? Isso surge para ele na hora que ele está lá na fronteira, atravessando a fronteira para a Dinamarca. E o cara pergunta qual é a sua profissão, para anotar na ficha. E aí ele diz, espectador profissional. Né? Ele tem um insight ali, né? Porque ele não tinha pensado antes nisso. Mas quando ele foi pensar o que ele faz mesmo na vida, aí veio isso, esse conceito, né? Que é um conceito. Então, é um conceito que surgiu assim organicamente, né? Por que eu quis tocar neste aspecto completamente artesanal da profissão? Por quê? Vocês sabem que se você está num campo de futebol, campo se diz? É campo, né? Num campo Sim. de futebol, não se pode jogar rugby. E nós, hoje, estamos no mundo em uma situação na qual a gente tem um tal sentimento da fragilidade das coisas que faz esforços desesperados para aceitar a realidade convencional. Não se trata de estar de acordo com eles na coisa de fazer um trabalho convencional, mas de falar com eles com uma linguagem que eles possam compreender. Então, do meu ponto de vista, digamos, do ponto de vista de alguém que tivesse vivido na Grécia Antiga e se encontrasse hoje na Grécia atual, não posso falar com as pessoas em grego clássico. Quero dizer para eles as mesmas coisas, mas usando o grego moderno. Mesmo se eu penso que essa língua é um grego bastante estragado, detonado, tanto com o italiano, é um latim como é que se diz? Arruinado. Quero citar, então, para vocês uma velha história contada por Charles Duhigg. Não sei quem é. Ele apresentava uma espécie de grande instrutor, quase um guru ocidental, dizendo que sabia ensinar as pessoas como levitar. Mas, na realidade, o seu verdadeiro objetivo era ensinar as pessoas a atravessar a rua na hora do rush. Isso aconteceu na Belle Époque, um período muito distante, digamos, ainda antes dos anos 60. Naquela época, para ensinar as pessoas a atravessar a rua durante a hora do rush, era preciso ensinar a eles a levitação. Senão, não poderia trabalhar com vocês. Aí 2 pontos, né? Mas que
o que se ensina? Atravessar a rua é ridículo. Nos tempos modernos, nos tempos novos, se você quer ensinar alguém a levitar, você precisa trabalhar com a pessoa, ensinando como atravessar a rua na hora do rush. Hoje tem uma tal ruptura de todo tipo de. Como é que se diz? De lealdade, de fidelidade, tem uma tal ruptura disso, um tal sentido, sensação de insegurança, que as pessoas querem aprender apenas as coisas que a gente possa chamar de simples e concretas e precisas. Então, se eu digo a alguém, quero te ensinar como andar. Desculpe, está entrando um monte de gente aqui. Então, se eu digo a alguém, quero te ensinar como andar com a perna esquerda de uma maneira perfeita e eficiente. Ele vai se esforçar, vai trabalhar comigo, e ele vai, então, no final das contas, obter uma certa transcendência, mas apenas porque ele está pensando, que ele está trabalhando sobre o movimento da perna esquerda. Então, esse exemplo todo que ele dá é muito interessante, né? Quer dizer, ele está explicando como é que funciona a psicologia do homem contemporâneo, que é tão descrente de tudo que para você ensinar alguma coisa que seja mais alta, você tem que enganar o cara. Você tem que fingir que está ensinando uma coisa muito concreta e muito simples, porque aí, então, o cara pode ensinar a levitar. Mas se ele propuser que ele vai ensinar a levitar realmente, ninguém acredita, ninguém vai estudar com ele, ninguém confia, todo mundo acha aquilo uma maluquice, que levitar, isso não existe. Então o cara achou uma maneira de furar, burlar essa descrença generalizada. Então o cara sacou isso. A Belle Époque, né? Estão começando os carros, as ruas, isso é uma coisa muito nova, né? Engarrafamento, trânsito. Então as pessoas ainda não sabem. Hoje é canja, né? Mas naquela época, no começo da coisa do automóvel, as pessoas não sabiam como fazer aquilo, né? Como enfrentar aquele mar de carros de um lado e de outro e atravessar a rua. Então ele usa isso como mote para ensinar um cara a levitar. Então é muito interessante essa coisa toda que ele está falando, porque a gente pode pegar para a gente em vários níveis isso aí. Então, nesse novo mundo, é preciso falar com uma linguagem técnica. É a nova linguagem. Por esse motivo, eu decidi falar para vocês dos detalhes técnicos da profissão de observador. Eu tenho consciência que entre vocês existem alguns sobreviventes da Belle Époque.
dos anos 60, ou pouco depois. Vocês, vocês se movem nas seus bairros, nas suas cidades, como se fossem dinossauros, como seres de outros tempos. No entanto, eu acho que também para vocês é muito importante saber que o conhecimento de vocês dos dinossauros, que em muitos casos é um conhecimento bastante precioso, se pode transmitir apenas em uma linguagem técnica. Você não pode fazer isso numa linguagem filosófica, ideológica, social, e eu ousaria dizer, nem sequer na linguagem das relações interhumanas. Mas, de uma maneira técnica, você pode fazer isso. Isso significa que você deve fazer esforços para se tornar um dinossauro e extremamente competente no sentido da profissão. Definitivamente, o diretor que começa o seu trabalho é quase sempre um grande diletante. Se é um ator, mesmo que seja um ator notável, é ameaçado pelo perigo de aplicar a sua específica técnica de representação aos outros atores. Isso é uma questão imensa, né? Aqui ele toca num ponto, né, bem crítico, né? Porque é muito comum, inclusive, atores que vão dirigir, mesmo que sejam atores sensacionais. Eu já vi várias vezes isso acontecer. O ator está ali, não está conseguindo, não está alcançando aquilo que o diretor quer. Aí esse diretor, que na verdade é um ator, vai lá e faz, para o cara ver como é que é. Olha, é assim. Aí faz. Então, os outros atores, na verdade, vão ter que ser réplicas dele, imitando ele, porque ele não tem espaço dentro de si para deixar vir à tona, ou também auxiliar para que venha à tona aquele ator, que é diferente dele, que é outro, que tem outro modo, que tem outra maneira de abordar as questões da arte do ator. Enfim. É por isso que ele fala que o diretor que começa o seu trabalho é quase sempre um grande diletante. Porque as pessoas. Eu já vi assim, essa coisa do sujeito se aproxima dessa coisa da direção, muitas vezes, porque quer ser líder, porque quer dizer para os outros o que os outros têm que fazer, porque aparentemente é um lugar de poder. E como as pessoas usam, realmente se torna um lugar de poder. Mas, a rigor, não é um lugar de poder. É um lugar de colaboração. É muito mais um lugar de doação do que de poder. Você tem que se doar para o outro, para esses outros ali. Então, é bem difícil a frequentação desse lugar, né? Por isso que ele fala que são quase sempre grandes diletantes. Então, ele fala dessa coisa do cara que quer aplicar a sua técnica sobre os outros atores. Ele diz assim:
Isto não é perigoso dentro das formas teatrais clássicas, por exemplo, aquelas orientais, porque ali não tem criação de personagem. Se recebe o personagem como uma herança. Mas no teatro ocidental, como existe hoje, isso é muito perigoso. Vocês não querem falar? Não? Celina, Ah, eu acho que um exemplo disso que você está falando é aquela vez que você falou no grupão que o Grotowski viu, né, um ator do Teatro de Pequim, né, que era o filho e o pai, né, que o que eu falei filho... isso na semana passada. Acho que você não estava. Eu lembrei Ah, disso, tá. que é sensacional. Aquilo é o pai e o Sim. filho fazendo o mesmo papel, né? Uhum. Só É que você... que o pai agradava muito mais os espectadores do que o filho, apesar de que aparentemente eles faziam exatamente a mesma coisa. Então, porque ele está dizendo, isso não tem problema, né? No teatro oriental. Não tem problema. No teatro ocidental, é o que ele está dizendo, é muito perigoso, né? O diretor é alguém que ensina aos outros alguma coisa que ele mesmo não sabe fazer. Isso é o que acontece normalmente, né? Mas se sabe que, dois pontos, isso eu não sei fazer, mas sou um espectador. E, nesse caso, pode se tornar criativo. Se ele admite que ele não sabe fazer aquilo e, e vai para esse lugar, né? Do, do espectador, do observador. Celina, Ah, voltando um pouquinho, pensando numa pessoa do Ocidente, a Roberta Carrelli, ela faz um treino com uma mestra do Teatro No e ela fala nos treinos que a precisão que é cobrada por ela é maior do que o espetáculo que ela está ensaiando com o Eugênio, que tem uma precisão enorme, e é uma ocidental treinando como oriental. E ela fala o seguinte, da percepção do corpo, 90% do corpo e 10% ao redor. E você falou anteriormente sobre... Você falou alguma coisa sobre isso, eu fiquei até pensando sobre, mas eu não lembro exatamente o que você falou no momento anterior. Sobre o pássaro que bica e o pássaro que observa. E aí, no Oriente, 90% de percepção do próprio corpo e 10% ao redor. E eu sempre fico pensando que o pássaro que olha e que bica tem um equilíbrio maior. E eu penso que tem um equilíbrio muito grande, 90% e 10%. E eu acho que tem a ver com a herança, né, de você... das formas, né, de você ir em busca da forma e não da criação. Não sei. aí a gente vai para uma outra questão, né? Mas eu acho que você tem razão, quer dizer, digamos assim, eu duvido um pouco desse 90-10, entendeu? Acho pouco provável. Eu acho que o provável é ser equilibrado, é ser 50-50, sabe? 50% no corpo e 50% ao redor. Porque isso é até nas artes marciais é assim, né? O cara tem que ter uma atenção absurda com o fazer, com o corpo, com a estrutura,
de dinâmica, de movimentação, mas uma tensão tão grande quanto com o que está acontecendo ao redor. Senão ele não faz aquilo, né? Então eu não sei aí como é que é isso, entendeu? Como é que... Ela dá um exemplo do training, ela até fala o seguinte, que o primeiro mestre dela, Zen, foi o chão, que ela tinha que ter essa propriedade por conta das acrobacias, que eles aprendem com o Sislak, né? Não. Não? Não. Em 1960, não? Não. O Sislak não passa por é? Não, senhor. Não, senhor. Ali, exatamente. Tem que olhar aquele training com muito cuidado. Porque naquele training, eu não vou ficar falando sobre isso muito tempo, porque as outras pessoas, não sei se todo mundo já viu esse filme do training. Mas exatamente o problema, tem um problema que aparece naquele filme. Que os atores, os 2 atores do Odin que estão ali com o Sislak, aquilo é 71, aquele filme, tá? Esses caras estão trabalhando com o Eugênio sobre o training desde 64. Então, eles estão há 7 anos trabalhando com o Eugênio. E eles não dão conta de acompanhar o Sislak. Não porque eles não tenham trabalho físico para acompanhar o Sislak. É porque o Sislak não está fazendo acrobacia nenhuma. O Sislak está trabalhando com a via negativa. E o trabalho do Eugênio, com os atores dele, não é com a via negativa. São 2 trabalhos quase opostos, no sentido de que os atores do Odin têm toda uma relação com a coisa de se tornarem virtuosos, o que é sensacional. Não tenho nada contra. Mas só que o Grotowski trabalhou para ninguém se tornar virtuoso em hipótese nenhuma. Então, ali, naquele filme, se você olha para o filme mesmo, eu já vi, sei lá, 50 vezes ou mais. Você olha, você vê que eles não... Ela ainda consegue um pouco, mas o ator não consegue ultrapassar o nível técnico, que é ao qual eles estão afeitos. Então, não é não. Não é não, entendeu? O que o Sislak faz é outra coisa completamente diferente. Então, acho que era bom você rever o training, assim, dedicadamente. É longo, né? Tem 1h30 aquele training. Então, tem que estudar. Eu devo ter me enganado, mas eu tinha na memória que o Sislak tem um encontro com ele no início dos anos 60. E tem essa passagem do treino. E aí minha memória me enganou aqui. Não, é 71. Tá bem. Tá? Obrigado. Então, voltando aqui, tá? Tem diretores, por exemplo, que pegam um texto escrito, uma peça de teatro, e constroem uma ideia sua de realização. Isso é o mais comum, né? No teatro convencional. O diretor pega um texto, escolhe aquele texto e, digamos assim, ele bola, ele tem uma inspiração de como ele vai fazer aquilo, né? Isso quer dizer que isso se constrói no intelecto uma imagem que deve ser realizada. Esses diretores fazem isso, né? Constroem no seu intelecto. Vê que ele está falando de ideia, ele não está falando de criação. Ele está falando de intelecto, né?
Nesse caso, se trata sempre do teatro de um filólogo, em suma, de alguma coisa que, no melhor dos casos, chega a um tipo de tratado sobre o que é, por exemplo, Hamlet como tragédia. Então, no melhor dos casos, a montagem vira uma espécie de tratado ou de tese sobre o que é Hamlet como tragédia. Aqui tem um profundo mal-entendido. Por quê? Dado que existem milhares de livros a respeito de Hamlet que dizem qual é o verdadeiro Hamlet, não existe uma única concepção que possa representar o Hamlet objetivo. Em primeiro lugar, então, não se pode separar Hamlet do ator que vai representá-lo. Mas como é que pode o diretor conhecer realmente o potencial do ator? Né? Porque se o cara decide a priori, a partir de uma ideia sua intelectual, ele provavelmente vai escolher o ator pelo physique de rôle, né? E vai propor ao cara que ele faça o Hamlet que ele, diretor, imaginou intelectualmente, né? Então, esse tipo de diretor empurra o ator a repetir aquilo que ele já fez nos seus sucessos precedentes. No quadro de uma estrutura inventada de uma maneira especulativa, que o diretor considera como a sua concepção, o diretor, pensa que tem alguma coisa para impor aos outros atores e aos espectadores. Ele sabe melhor do que ninguém o que é Hamlet, não o que é Hamlet, não o que é o Hamlet daquele ator, ou dele mesmo, mas Hamlet em si. E ele transmite essas ideias reveladoras aos espectadores. E se os espectadores compreendem essa ideia, elas vão aplicar essa ideia na vida e isso vai mudar a sociedade. É isso que o cara está imaginando, né? A fantasia do diretor é essa. A gente teve uma experiência há pouco tempo atrás que me espantou muito. Algumas das pessoas aqui vão lembrar porque estão envolvidas na situação. A gente estava fazendo, isso tem não sei quanto tempo, mas a gente estava fazendo uns ensaios abertos desse nosso derradeiro espetáculo que não chegou a estrear, que vai estrear no futuro, né? Que era a matriosca polifônica. Então tava a Raíza, a Mariana, a Raiza, umas pessoas que estão aqui, né? O Johnny, a Laira estava na assistência, né? E a gente convidou algumas poucas pessoas para assistirem. No meio dessas pessoas tinha uma atriz que dirige também. Não é uma diretora, é uma atriz que dirige de vez em quando. E o Johnny faz um personagem do Dostoiévski
que nós trabalhamos muito, e óbvio, ele faz como ele, não como eu pensei, mas como ele propôs, como ele trabalhou, como ele ensaiou, como ele elaborou. É um personagem famoso do Dostoiévski, é o Rogojin, do Idiota. Idiota. Do Idiota. Então, depois eu tinha pedido para as pessoas que foram assistir, para elas, como a gente estava ainda em processo de criação, de ensaio, para as pessoas falarem só sobre as suas impressões. Não falarem nada sobre trabalho de ator, sobre encenação, falarem das sensações e das impressões. E disse para eles, depois, se vocês, que eu conhecia as pessoas, né? Depois, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre trabalho de ator, sobre encenação e tal, a gente vai lá para o outro andar e vocês podem falar para mim, mas aqui para os atores, junto comigo com os atores, só interessa para nós as sensações e as impressões. Aí falaram, inclusive essa pessoa, que é atriz e diretora, que dirige, falou também sobre impressões e sensações, mas chegou um momento depois que ela não aguentou. E ela disse, mas o Rogojin não é assim. O Rogojin não é desse jeito. O Rogojin é completamente diferente. Isso que ele está fazendo não tem nada a ver com o Rogojin. E eu falei, eu fiquei indignada, né? Mas eu, educada, que eu sou, pelo menos tento ser na maioria das vezes, falei, olha, porque ela estava acusando o ator, né? De estar fazendo uma coisa que não é. Eu falei, olha, não é que ele está fazendo uma coisa que não é. Ele está fazendo o que nós dois trabalhamos juntos, eu e ele. E é exatamente assim que nós queremos. Esse Rogojin nosso é assim. Então foi uma... Porque exatamente ela tem uma... Como ela trabalha muito com os textos do Dostoiévski, então ela tem uma concepção de Rogojin. E ela acha que o Rogojin é sei lá o quê. É a mesma coisa, essa coisa que ele está falando do Hamlet, né? O cara acha que ele encontrou o Hamlet, mas não existe o Hamlet. Existem miríades de Hamlets. Depende do ator que faz, do diretor que trabalha com o ator, do caminho, da leitura em processo de criação que se faz. Não é uma tese. Porque senão você escreve uma tese de doutorado para provar. Aí você vai ter que provar cientificamente que o Hamlet é assim e assim e assim. Mas não tem como fazer isso. Não existe essa possibilidade, porque é arte. Então, não tem, mas isso é muito comum. Né? O sujeito, esse sujeito diretor, achar que ele tem a coisa objetiva de um personagem ou de uma peça inteira. Né? Então, sei, provavelmente vocês já viram circunstâncias semelhantes a essa. Né? Mariana, lembra disso, desse acontecimento? Lembro. Na verdade, o que ficou na minha memória foram outras coisas ditas, mas agora você falando, realmente não tem como uma pessoa dizer, né, o que um personagem é, né? Acho complicado isso. É delicado, né? Porque não existe isso, né?
Ainda mais, lógico, né? Existe no sentido de personagens que sejam superficiais, que não tenham profundidade, que não tenham milhares de camadas. Mas esses que a gente está falando, seja Hamlet, seja Rogojin, são ultra complexos, né? Então, como que é? O que fica de cada leitura é muito pessoal, né? Quando você lê um personagem, quando você lê a história de um personagem, às vezes eu leio uma coisa que para mim interessa mais, outra pessoa lê outra coisa porque se identifica, né? Outra coisa de outra natureza, e é isso que vai mobilizar o trabalho dela, né? Eu acho que isso é o que importa, como a gente se afeta, né? Sim. Isso é muito importante, né? Que é como afeta, né? Essa questão do afeto, né? Que às vezes a gente, quando pensa no afeto, a gente não pensa que a gente foi afetado, né? Mas é isso, né? Como o personagem nos afeta, né? E no caso do diretor e do ator, como afeta aos dois de maneira diversa. Mas o cara mais importante nesse afeto é o ator, porque é ele que vai fazer. Ele não pode fazer uma ideia do diretor. O diretor pode auxiliar ele a aprofundar aquele afeto dele. Ver, perceber como que é o afeto do ator e desobstruir o próprio terreno do ator para que ele possa mergulhar mais nesse afeto, mais profundamente. E você, diretor, está ali olhando, vendo, espectador desse processo e percebe o que está se passando, o que está se dando, né? E vai auxiliando para que aquilo vá mais, se aprofunde mais e mais, né? Ô, Celina, tem a ver com uma coisa que você falou em alguns grupões passados sobre o personagem ser esse farol no autoconhecimento do autor? Tem a ver. Tem a ver. Porque o personagem tem, ele tem essa possibilidade, esses personagens, né? Não é qualquer personagem, mas os personagens dos grandes autores, eles são uma luz. Né? Se o ator vai trabalhar com aquele personagem, ele pode usar esse personagem como uma luz, como uma abertura, para ele perceber coisas que estavam ocultas dele mesmo, sobre si. Né? Então, dentro do processo de autoconhecimento do ator, o encontro com o personagem é um momento fundamental, né? Importantíssimo. Sei, o Igor podia falar do encontro dele com o Tolstói. Porque eu sei que foi um encontro, né? Tem sido. Não, você falando, né, acho que de alguém assistindo um ensaio e acho que, enfim, né, acho que é uma coisa bem ocidental, inclusive, isso, a gente tem muitas certezas, né, impressões pessoais virem, às vezes, com um tom muito, acho que muito certeiro, assim, né, como se a nossa percepção sobre um personagem fosse a única possível, né. Acho que eu ouvi esses dias até o Nego Bispo, né, que é uma liderança quilombola do Piauí, fazendo essa comparação, né, das religiões monoteístas e politeístas, né. E quem vem de religiões monoteístas, culturas, tende a ter essa visão muito única, de uma certeza única, né. Sim. Com Tolstói aqui tem sido uma viagem muito interessante, assim, né. A cada texto, filme, documentário que eu vejo dele é
é muito curioso, né, encontrar esse... ainda quando é um personagem que é um ser humano, né, que existiu, assim, de carne e osso, que escreveu, que fez tanto. E o que tem sido muito interessante quando a gente encontra pontos de coincidência e pontos de diferença com esse personagem, né? E como que a gente vai criando uma leitura tão própria, tão individual mesmo, desse outro indivíduo, e busca criar alguma narrativa que seja, que se aproxime, nem que se aproxime, né? Mas que traduza de alguma forma. Então, é muito, muito interessante, né, navegar por isso, e sem fim, né, cada ensaio, cada coisa que cada livro, assim, que vai lendo dele, parece que é alguém que a gente vai se tornando íntimo, de certa forma, né? Sim. Tem sido interessante. É muito interessante isso, né? Porque é muito particular trabalhar com um personagem que foi um sujeito que existiu, né? Então, é diferente, né? Mas, de uma certa maneira, esses personagens que são, assim, emblemáticos, né? Também, a Raíza falou ali, ela trabalhou, está trabalhando ainda, né, com a Ana Karenina. E a Ana Karenina, que é a personagem do Tolstói, né, que, de uma certa maneira, reflete ele numa posição lá feminina de um outro lugar, né? Mas também vai exigir que o cara estude também o autor, e também é um mundo, né? É um universo. E claro que, na medida que o ator vai atravessando esse seu processo de ser ator, e vai passando por personagens, por estudos, por seres, assim, o trabalho mesmo de autoconhecimento vai se desenvolvendo, né? Vai acontecendo, né? É muito interessante isso, né? Frequentar esses lugares, né? Frequentar porque é sempre assim, né? O personagem, seja ele ficcional, seja ele um sujeito que existiu, o personagem é sempre um lugar psíquico que se frequenta, que é diferente do lugar psíquico que a gente frequenta no nosso dia a dia. O sujeito vai frequentar um outro lugar psíquico, então ele tem uma outra experiência de ver o mundo, de perceber, né, o entorno. Isso é muito interessante, né? Então, a vida do ator é uma vida, sim, que tem uma riqueza, né? Nesse sentido, né? E no caso Marlon Brando falava muito disso. Ah? Fala. Fala, Não, Raíza. então, eu ia falar que no caso pegando o exemplo do Tolstói e do romance todo, né, da Ana Karenina, você se vê em muitos personagens. Os personagens que são antagonistas entre si dentro da história, nossa, isso é completamente eu, e o outro também, e o outro também, e o outro também, né? Muito interessante, assim, tipo, você se vê em outros personagens que às vezes são antagonistas ao personagem que você trabalha, ou ao personagem que você mais se identifica, enfim. É muito rico mesmo. É muito rico, é muito interessante, né, nesse sentido aí do processo de autoconhecimento, né? Mas o diretor pode se aproximar do texto, mesmo do texto escrito, com um comportamento de quem quer ver coisas apaixonantes, que realmente não quer
se chatear nem durante os ensaios, nem durante o espetáculo, que quer realmente ver alguma coisa de excepcional, de extraordinário. Já quando lê o texto, aparece dentro dele um tipo de filme interior sobre certas potencialidades do texto, como o sonho de um espetáculo fascinante. Este sonho não é muito rico em detalhes. Alguma coisa se refere aos atores que podem, eventualmente, interpretar alguns papéis. Tem alguma coisa em relação ao espaço, onde o espetáculo vai se desenvolver, alguma coisa sobre ele mesmo, o contexto da sua vida, a sua necessidade de pagar as suas contas. E, ao mesmo tempo, ele pensa nos espectadores que são como ele. Se pode dizer que ele não deveria pensar nos espectadores como ele, que é uma coisa muito egoísta. Sejam egoístas. Para criar, sejam egoístas. Façam as coisas para os seus espectadores, para as pessoas com as quais você tem relações profundas. E contra os outros. E existe também a visão de como colocar numa armadilha, capturar, né, numa armadilha, os espectadores que você não ama. Sobre isso, eu me lembro de Swilarski, um grande diretor polonês, enquanto ele preparava um texto curto de Wyspiański. Era um período muito interessante. Todos achavam que nós fôssemos adversários. Ele e esse outro diretor, né? Swilarski. Todos achavam que nós éramos adversários. Por causa da concorrência entre nós na Polônia e no contexto internacional. Enquanto nós, na verdade, éramos ótimos amigos. Tínhamos várias vezes por ano momentos marcados para nos encontrarmos e aqui, nesses momentos, a gente trocava as informações. E a gente conversava, a gente falava, tinha essa troca. E eu dizia para ele, Konrad, se aproximaram de mim tais e tais pessoas que me disseram que você é um porco sujo, e que é justificável, mas com essas outras pessoas, eles estão preparando uma ação contra você. E eu fui convidado a participar dessa ação. E eu recebia dele presentes análogos. Nos encontrávamos em um apartamento que não era oficialmente dele e que ele alugava de pessoas que trabalhavam no exterior. E nesse apartamento, isolado de todos, para não ser perturbado, ele trabalhava para preparar os esboços para as suas direções, as suas encenações. E nós discutimos juntos detalhes do nosso trabalho. Então, nesse breve texto de Wyspiański, tinha um momento em que uma moça tinha que fazer o sinal da cruz. Swilarski
tinha feito um desenho, mas me mostrou também diretamente o gesto. Se levantou e fez o sinal da cruz, mas colocando as mãos sobre o seu sexo, ao invés do seu peito. E me disse: e eu quero que ela faça isso. Eu fiquei assustado. E em quem ele pensou? Nos espectadores que ele não amava, que talvez são os espectadores muito arrumadinhos. Penso que foi Ian Cott. Ian Cott foi um teórico polonês sensacional, genial, que escreveu o livro mais interessante que existe sobre Hamlet, sobre Shakespeare, que é Shakespeare Nosso Contemporâneo, que hoje em dia existe em português. Se alguém quer estudar Hamlet, quer estudar Shakespeare, esse é o livro, Shakespeare Nosso Contemporâneo. Então, ele disse... Eu acho que foi Ian Cott que falou de um espetáculo que nós fizemos no Teatro Laboratório, dizendo que eu aplicava aos espectadores a psicomagia. Isso é, uma ação extremamente dúbia para atraí-los e atacá-los. Não no sentido de tocar neles fisicamente, não. Mas atacando com uma certa discreção os estereótipos que eles amavam. Não sei se vocês se lembram daquele fragmento de Apocalipse com Figuras, no qual o Inocente, que é o personagem principal, que era o Sisla que fazia, né, que é fortemente associado com a figura de Jesus, ele tem uma cena de amor, de sexo, com Maria Madalena. Então, tem aí um momento de contato, um modo de se tocar em uma ação que a gente lembra que o Inocente se assemelha a Jesus. E para algumas pessoas isso realmente tem um efeito escandaloso. Não é escandaloso para mim, exatamente porque eu tenho uma grande estima por Jesus. Como foi realizada essa cena? Por cima do jogo do amor, foi colocada uma forma secundária. Maria Madalena era um arco de atirar, né? Um arco, e desse arco, o Inocente atirava uma flecha. Essa flecha simbólica, né, partia na direção do ator que fazia João, que estava correndo no mesmo lugar. Se vocês acessarem lá o filme, mesmo que seja o filme é ruim como imagem, mas existe no YouTube o filme do Apocalipse com Figuras. Então vocês vão ver, tem lá essa cena, né? Ele corria no mesmo lugar, como se fosse um cervo, um animal, né? Um veado, um alce, mas ao mesmo tempo o rumor dos seus pés no chão era o ritmo de um ato sexual. Que ia até o ápice do ato amoroso.
E próprio, exatamente no momento do ápice, a flecha partia. Aqui nós temos vários elementos. Uma ação quase naturalista de amor entre o inocente e Madalena, mas dentro o quadro de uma forma de arco e de flecha com outro elemento que pode chamar a atenção dos espectadores. Isto é, um animal que corre. Mas esse animal que corre faz o rumor, o ritmo do ápice de um ato de amor. Antes de tudo, aquilo que eu fiz como espectador foi de dividir a atenção dos outros espectadores. Eu disse, seria muito bom, muito belo ver tudo isso sem ver. E por isso, os espectadores que chegam, né, porque ele se considera um espectador, né, por isso que ele fala, os outros espectadores. Esses espectadores que chegam, que não é ele, que já está ali desde o início do processo, né, esses espectadores que chegam, para eles é muito importante porque podem estar sujeito a vários mal-entendidos. Pensar, por exemplo, que se trata de uma coisa blasfema no sentido completamente banal. Não daquela blasfêmia que poderia constituir um valor, mas de uma pequena blasfêmia mesquinha. Então, eu me disse, bom, é preciso que a ação flutue. Vejo aquele momento de contato e quando me pergunto o que eles estão fazendo, aí eu já vejo o arco. Não estou mais nem sequer seguro de ter visto aquilo que acontecia uma fração de segundo antes. Isso se repete, começa a trabalhar sobre mim. Mas agora eu vejo já o animal que corre. Então, como no texto de Racine, onde existe um ato erótico transposto na história de uma caça ao veado, mas não, porque tem aquele ritmo que me projeta de novo para uma alusão quase naturalista. Mas quando eu sou pego por essa alusão, eu encontro de novo o arco e pego esse animal, que é uma forma muito que provoca, então, de repente, alguma coisa como um efeito estético. Quando eu olho para essa cena, não posso saber no final se ali tem algum jogo erótico ou não. No fundo de mim mesmo, eu sei, e cada um sabe, que se trata de uma cena de amor entre o inocente e a mulher. Mas não é garantido que essa ação tenha acontecido mesmo. Muda o tempo todo, flutua. É alguma coisa de semiconsciente que fica registrado na cena. Isso aí tudo que ele falou, a descrição dessa cena do Apocalipse com Figuras, e essa coisa que o outro amigo dele disse que ia fazer com o sinal da cruz, ele está falando dessa questão, que eu não sei se ele vai falar adiante, ainda aqui nesse texto, mas é uma coisa que ele fala muito em vários outros textos, que é que a cabeça do espectador
é a sede da montagem. Isso é uma coisa a um nível muito alto para um diretor. É muito difícil de fazer isso. Eu não sei se eu já vi outro diretor que fizesse isso. Acho que não. Acho que só ele. Mas eu entendo perfeitamente o que ele quer dizer com isso. Que a coisa... Eu já vi diretor de cinema fazendo isso. Mas de teatro, eu não vi. Mas é muito interessante, né? Porque a coisa mesmo, a obra, a coisa, ela vai acontecer dentro da cabeça do espectador. Ou seja, o diretor prepara tudo de uma maneira tal que a coisa acontece dentro do sujeito. E isso é uma coisa sensacional, porque o espectador, então, frequenta o lugar do criador. Quer dizer, se ele, diretor, é espectador profissional, nesse momento que ele faz esse tipo de operação, ele oferece para o espectador o lugar do diretor. Então, esse sujeito espectador, se ele está aberto, ele, por alguns momentos ali, por alguns segundos, ou durante a apresentação, enfim, ele frequenta esse lugar do autor. Celina, é o ato real? É isso? Não. É o ato. Sim. É o ato real. Então, quando tem o ato real, aí acontece uma coisa dentro do espectador. E ele, naquele momento, porque ele vê alguma coisa, ele é coautor da obra. E isso é o que faz... Se isso acontecer, a tendência, no cinema isso acontece, é que o espectador ele quer ver de novo. E ele quer ver N vezes. Porque ele ganha esse lugar, e esse lugar é um lugar sensacional, né? Que você, mesmo que você não seja artista, que você não tenha esse tipo de prática, você vive isso ali. Então, você tem uma experiência. Então, nesse sentido que tem a questão desse conceito do Grotowski, dessa coisa que ele trabalhou muito, do ato real. Porque o ato real dá isso para o espectador. Né? A experiência. O sujeito vive uma experiência artística. Celina, eu geralmente fico aqui muito de ouvinte, muito quietinha, mas eu fiquei curiosa. Que filmes seriam esses que você comentou, que você já viu isso? Na hora que eu falei, eu pensei especificamente no Gosto de Cereja, do Kiarostami. Não conheço. Veja. Vou assistir. Ele faz uma coisa assim como essa que o Grotowski está falando. Porque a coisa flutua. E ele dá um lugar, o Kiarostami dá um lugar para o espectador dentro da trama. Ele abre
espaços, silêncios, que são de fala do espectador. Ele dá esse lugar. E isso acontece. Ele tinha uma mestria extraordinária. Todos os filmes dele são extraordinários. Mas esse filme, eu acho que é o que mais tem isso. Mas também, para estudar essas questões, também o dele também, o Cópia Fiel. Cópia Fiel. Que também faz isso. Catapulta o espectador para dentro do filme. E o Gosto da Cereja é um filme com não atores, né? Tem muitos não atores, não? Nesse filme. Só não atores. Só não atores. E o Cópia Fiel, não. Tem a Juliette Binoche e um não ator. Um cara que é médico, que faz o outro papel. Não tem nada de ator. Maravilha. Obrigada. Eu vou ler mais um parágrafo, tá? Que ele diz assim, né? Porque ele acabou o parágrafo dizendo assim: muda o tempo todo, flutua. É alguma coisa de semiconsciente que registra a cena. Então ele empurra. É como se ele, com a coisa que ele faz ali, é uma coisa, de uma certa maneira, tem uma textura hipnótica, porque ele coloca o espectador num registro semiconsciente. Né? Então, que se aproxima do sonho. É uma coisa lá que ele faz. É uma, digamos assim, quase que uma bruxaria. Né? Aí ele diz assim: esse é um caso especial e muito raro, muito difícil de realizar, mas que, no entanto, toca um dos problemas essenciais da profissão do espectador. Isto é, o diretor que olha, aquilo de ter a capacidade de guiar a atenção, a própria e também aquela dos outros espectadores que vão chegar. Então, o cara está dirigindo e o tempo todo ele está frequentando esse lugar do espectador e vendo como a coisa o afeta. Né? E essa coisa de guiar a atenção. Então, isso significa que esse diretor, que é espectador profissional, ele dirige os espectadores. Porque ele, através do que ele opera na cena, ele guia a atenção do espectador. Então, ele quer que o espectador olhe para cá. O espectador olha, vê aquilo, aí agora vem para cá. Aí, quando muda, já tem outra coisa. Ele dá outros exemplos disso em outros textos. Essa coisa de guiar a atenção do espectador. No caso que eu acabei de descrever, se tratava, na realidade, da capacidade de dispersar a atenção dos espectadores. Mas, mais frequentemente, o problema é de guiar, de concentrar a atenção do espectador. Isso é difícil de compreender para muitos diretores, sobretudo para aqueles que começam a fazer essa profissão.
Vocês querem falar? Eu vou parar aqui, tá? Essa leitura, porque já foi muita coisa. E na semana que vem a gente volta um pouco para trás. Celina, uma dúvida aqui. Ah, Para esse trabalho, né, com ato real, ou para um diretor que trabalha, né, como espectador profissional, você acha que tem um benefício, assim, não sei se dá para chamar de mais fácil, mas é mais possível, de repente, trabalhando com não atores, assim? não. Talvez no cinema. Mas eu acho que não, viu? Eu acho que é apenas diferente. Sabe? Eu acho que é diferente. É outra coisa. Mas eu acho que é muito interessante para essa discussão, essa coisa do filme do Kiarostami, do Gosto de Cereja, ver o filme e depois ler o diário de bordo dele, o que ele escreveu sobre como ele fez o filme. Isso é muito interessante, porque cai o queixo. Você não imagina que ele possa ter feito dessa maneira que ele fez. Ele tinha modos de fazer muito, absolutamente pessoais. E ele era especialista em não ator. Mas a gente vê que ele fez esse filme com a Juliette Binoche. Ele quis fazer essa experiência, né? De ter uma grande atriz. Porque, assim, um grande ator, eu penso isso, né? Um grande ator, quando ele chega lá no píncaro da sua condição de ator, ele vira de novo um não ator. Ele atravessa a barreira, ele dá a volta toda e ele já tem o frescor do não ator. Um não ator consciente, né? Um não ator consciente. É sensacional, né? A gente pode ter agora esse conceito, não ator consciente. Por isso que o ator precisa alcançar esse lugar da organicidade. Porque quando ele chega na organicidade plena, aí ele já tem a qualidade do não ator. Mas é muito difícil encontrar um não ator. Realmente não ator. Porque, de uma certa maneira, todos são atores. Porque se imaginam atores, porque assistem atores, porque veem televisão, veem cinema, veem não sei o quê. Então, é difícil, a não ser que você encontre um sujeito lá meio eremita. É claro que lá no Irã, o Kiarostami conseguia encontrar não atores, mas é muito difícil, por exemplo, aqui no Ocidente, você encontrar um não ator. Você encontra uma pessoa que não é ator. É claro, por exemplo, eu trabalhei no presídio, né? Então, eu fiquei 2 anos trabalhando ali com aqueles caras, que eram assassinos profissionais, estelionatários profissionais. Então, realmente, aqueles caras não eram atores mesmo, né? Então, eu tive muita experiência com esses não atores. E era sensacional os níveis que eles alcançavam de lucidez na cena, de precisão psíquica, né? Mas, obviamente, eram caras que não eram só não atores, eles eram não atores que estavam vivendo numa situação extracotidiana ininterrupta. Então, é claro que toda a estrutura ali psíquica desses caras era muito particular. E era tudo. Eles davam
1000%. Você vai dar aula para um cara que quer ser ator, o cara dá 20% da capacidade dele, dá 50%. O ator trabalha com você, é ator profissional, não sei o quê, o cara dá, você vê, ele tá assim, o máximo que você consegue, o cara dê 70%. Aqueles caras ali, os assassinos, eles davam 100%, 1000%. Eles davam mais do que eles tinham, eles davam tudo. Tudo e mais alguma coisa. Então, nesse sentido, era sensacional, né? Ter essa possibilidade de trabalhar com esses não atores, né? Mas é muito difícil encontrar não ator. Não é assim, todo mundo que não tem o DRT é não ator? Não. Tá cheio de ator amador. Gente, canastras tem assim rios de canastrões andando pelo planeta. Hordas de canastras. Então, se achar um não ator mesmo, é bem difícil. Eu me interesso muito por esses diretores que trabalham com não atores. Assim. Até porque é isso, né? Trabalho com agricultores familiares, com pescadores, fazendo teatro pela primeira vez na vida. E é isso, eu vejo a potência, uma coisa assim muito incrível, né? É maravilhoso. E aí eu tenho visto muito assim, o Eisenstein, né? O próprio Pasolini trabalhava muito com não atores também. Sim. Então, e você vê que tem uma qualidade parecida assim em alguns termos assim desses. Eu nunca vi o Gosto de Cereja, eu vou ver. Veja, por favor. E todos os filmes do Kiarostami e do Mac Malbaf. Mac Malbaf também é assim, absurdo. Que trabalhou como assistente do Kiarostami e depois foi fazer a carreira dele. São dois gênios totais do cinema trabalhando com não ator. Sensacionais. Vale a pena ver esses filmes. Assim, se você está trabalhando com não atores, nossa, aí você vai ter assim pano para manga. Como chama esse segundo, Celina, que você falou que era assistente? Mac Malbaf. Escreve mais ou menos assim como fala. Mac, M-A-K-H, Malbaf. É um nome só. Mac Malbaf. O protagonista do Gosto da Cereja, o Kiarostami encontrou ele na rua, ele estava dirigindo. E aí ele falou, é ele. E ele é um arquiteto muito renomado, assim, é um cara... Depois ele virou ator, viu? Eu já vi vários filmes com ele. Ele seguiu, ele gostou daquela coisa. É um cara... Ele, nesse filme, no Gosto de Cereja, que ele não era ator, era isso, arquiteto, ele é absurdo, né? A qualidade do trabalho dele Celina, e os filmes do Malcolm Malbach que você falou? Que seriam? Não, são cinema, histórias. Não, mas qual filme você indica, por exemplo? Deixa eu me lembrar de um título aqui. Olha, são todos bons, mas tem um que se chama Close Up. Tá. Agora eu já não sei se o Close-Up é de um ou de outro. Porque eles misturam os filmes de um e de outro, sabe? Eles trabalham juntos. Mas todos são bons. Todos os filmes são bons. Eu não vou me lembrar agora de um nome específico. Inclusive, tem um que é um teste para atores, né? É maravilhoso. Salve uma fila imensa. Se chama Salve o Cinema, que é maravilhoso. Maravilhoso. É incrível. Qual é o nome? Salve o Cinema. Eu vi. Então você já viu o Mac Malbaf? Eu vi. Não, ele tem filmes deslumbrantes. Esses caras, eles fizeram uma escola. Depois tem o Jafar Panahi,
que é esse que está proibido de fazer cinema, né, no Irã. Tem até um filme dele que se chama Táxi Teherã, que ele faz um filme trabalhando como chofer de táxi. Ele não pode fazer filme. Então, ele faz esse filme, o Jafar Panahi. Já ficou preso muito tempo, porque faz cinema. Então, ele pode ficar no Irã, mas ele não pode fazer filme. É proibido. Então, são caras assim. É uma galera, assim. E fazem cinema com quase dinheiro nenhum. E eles todos foram convidados para Hollywood. Ninguém quer. Nunca aceitaram. Quando convidaram o Kiarostami para dirigir em Hollywood, ele disse: para quê? Eu já tenho uma casa. Os caras achando que iam seduzir ele com dinheiro, né? Não. Eu faço os filmes que eu quero, do jeito que eu quero, sou livre. E já tenho uma casa, onde eu moro com a minha mulher e com meus filhos, e eu não vou para Hollywood. Então, esses caras são incríveis. Mas, enfim. Gente, é isso, né? Tá bom? Tá bom por hoje? A gente volta, eu acho que a gente termina esse texto. Ih, sei não. Não, termina não. Não termina na semana que vem, não. Acho que ainda tem umas 2 semanas pela frente. É longo. A gente tem que ir detalhando aqui as coisas. Tá? Então, muito grata pela presença de todos vocês. E a gente se vê, tá? Tá bom? Ok? Thank Boa you. noite. Beijos, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Celina. Obrigada. Boa noite. Esse raro Boa noite, gente. Obrigada, Celina. Grazie Obrigada, mille. Celina. Grazie. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Prazer em ter vocês aqui. Tchau, tchau, Beth. Tchau, tchau. Boa noite, Israel.